Conhece o DNA que você tem na sua célula. Dentro dela existe o DNA que traz informações genéticas de seus pais, aos quais se apresentam na atualidade em você, no seu físico, nas suas atitudes, no seu jeito. Muito disso vem do DNA físico. E os cientistas perceberam que ao redor desse DNA, projeções energéticas apareciam conforme eles pesquisavam o DNA genético. E esta projeção energética foi chamada de DNA espiritual. Então, os cientistas russos, eles comprovam que o nosso DNA possui funções além do tridimensional. O DNA é um biocomputador. As transformações que estamos vivendo nos últimos anos, elas têm influenciado os nossos corpos físicos, emocional, mental e espiritual. Estamos saindo de uma velha energia, mas ainda não estamos na nova energia. E você me perguntaria por quê? Porque muitos de nós ainda carregam velhos esquemas emocionais e mentais de crenças no pecado, no karma, na culpa, na punição, na restituição. Do ponto de vista do DNA espiritual, entendê-lo nos ajuda a encontrar formas de como trabalhar com energias de cura eficazmente. Autocura, clarividência e intuição. Nós não estamos conectados a esse DNA espiritual. A nossa conexão é com o nosso DNA físico. Então, a falta de conexão com esse DNA espiritual nos ajuda a entendermos, a como acessar novamente, essa conexão com o tempo. E assim, atrofiamos os meridianos e canais com o DNA espiritual por falta de uso. Para acessarmos o DNA espiritual, é necessário primeiro limpar nossas memórias celulares de um sistema distorcido de crenças que já estão codificadas em nosso DNA emocional, mental e físico. Ao transformarmos os velhos paradigmas disfuncionais por um sistema novo de crenças baseadas no amor, autoestima, abundância, felicidade e merecimento, através da conexão com o nosso DNA espiritual, nos permitiremos a transformação de saúde perfeita e bem-estar, que, aliás, é o projeto original para todos os seres humanos neste planeta. Acessaremos, então, o projeto original e, assim, nos conectaremos com o nosso eu futuro, que já está lá neste projeto original. O tratamento para o DNA espiritual consiste em curar e fazer toda a transformação necessária dos esquemas de crenças limitadoras para o que esta nova era nos proporciona. Curar o corpo físico, limpando as memórias celulares através de uma consciência de nossa divindade espiritual. O processo opera-se de forma a reaprendermos como confiar no plano divino e na fonte que cuidam de nós. Eu estou falando dos 90% do DNA que há pouco tempo atrás foi considerado como DNA lixo. É este o termo que foi usado pelos cientistas, um DNA lixo, pois os cientistas não o compreendiam, mesmo tendo prova de sua existência.
As pesquisas do biofísico e biólogo molecular, o russo chamado Piotr Garaiev, foram realizadas com equipamentos de ponta para investigar o DNA espiritual até então esquecido, pois os cientistas não achavam uma função para esse DNA energético. Ele confirmou, esse biofísico russo, que é possível fazer a reprogramação do nosso DNA através dos pensamentos e das palavras. Número 1. O que as pesquisas revelaram? Revelaram a nossa capacidade telepática. Nosso DNA espiritual é receptor e transmissor de informações além do tempo e espaço. Veja só que maravilha! Transmissor e receptor de informações além do tempo e espaço. Descobriu-se também que o DNA gera padrões que atuam no vácuo, produzindo os chamados buracos de minhoca, que são parecidos aos buracos de minhocas encontrados no universo, só que em menor tamanho e proporção, porém com a mesma finalidade, gente. O que ocorre no universo ocorre dentro do nosso corpo, dentro do nosso universo pessoal também. Esses buracos são como pontes ou túneis de conexões entre áreas diferentes às quais estamos conectados. Isso significa que o DNA capta as informações e as passa para as células e para a consciência. É a ponte que liga o todo a cada célula do nosso corpo. O DNA tem um tipo de telepatia interespacial e interdimensional que o torna aberto às comunicações e se interage com elas. Devemos aqui abrir um parênteses e pensarmos, por exemplo, quais tipos de comunicações que estamos passando para nós, porque o seu DNA, tanto físico que está na sua célula, como o DNA espiritual, eles têm acesso direto a essas comunicações. Ele tem acesso direto a essas informações que você passa diariamente para o seu corpo físico, que também vai atingir o seu corpo espiritual. É a ponte que liga a cada célula do nosso corpo. Pesquisas relacionadas a esta telepatia no DNA, de receptor e transmissor, estão explicando os fenômenos já conhecidos por nós, como a clarividência, a intuição, atos espontâneos de cura e autocura. 2. Reprogramação do DNA, mente e as palavras. Os estudos feitos pelo biólogo físico e biólogo molecular, o russo Piotr Garaiev e sua equipe, descobriram que o nosso DNA possui uma linguagem própria, parecida com a nossa forma de expressão oral. Então são os comandos que você dá conscientemente para o seu corpo, eles são ouvidos pelo DNA, tanto físico como espiritual. Daí esses grandes milagres ocorrendo na medicina, em que a pessoa curou-se sozinha.
A conexão é muito grande, gente, da nossa mente, do nosso falar com o nosso corpo físico. E isso então explica a vocês o poder do pensamento positivo, mais o poder das afirmações que praticamos, que podem ser benéficas para nós ou maléficas. Ao adequarmos as frequências dos pensamentos e palavras com imagens geradas pelo nosso pensamento, o DNA se reprogramará. Ele aceitará esta nova ordem. Veja então quantas possibilidades se abrirão para você. O seu DNA receberá as novas ordens através das informações enviadas por você, através do quê? Dos seus pensamentos. E essas informações o DNA transmitirá para os trilhões de células que estão no seu corpo e moléculas também. O mesmo está sendo usado para a regeneração dos DNAs danificados. Experimentos estão sendo feitos usando as frequências de ressonância corretas. A metodologia usada é a luz laser codificada à linguagem humana. Nos hospitais europeus, essa técnica está sendo usada e com ela curando o câncer de pele. Existem vários artigos distribuídos aí pela internet que vocês podem comprovar isto que eu estou dizendo. Qual é a conclusão então que nós chegamos? Bons pensamentos, palavras positivas, imagens saudáveis são a base para a cura do seu DNA e do seu corpo como um todo. Veja bem, bons pensamentos, palavras positivas, imagens saudáveis são a base para a cura do seu DNA e do seu corpo como um todo. Convido você a melhorar as suas transmissões verbais e mentais para com você mesmo. Comunique-se com o seu DNA de forma positiva. Converse com ele a qualquer momento, a qualquer hora, antes de você deitar, ao você acordar. Converse com o seu DNA, converse com as suas células. Mande a ordem que você quer para que algum malefício que você esteja sentindo em seu corpo físico possa ser expurgado de uma vez por todas. Você pode conversar com as suas células como se fossem velhos amigos, com calor humano, com amor. Converse com a sua célula. Diga para ela o que é que você está precisando. Sim, o que eu preciso saber. O que você está me dizendo, por exemplo, com esse mal-estar que eu estou sentindo, com essa dor que apareceu, com esse diagnóstico que eu não quero ter mais. Você tem controle de 100% para uma saúde física e emocional saudável, completamente saudável. Lembrando que o som é o verbo e a frequência são as palavras. Abuse dos sons e dessas frequências ao conversar com o seu DNA. E finalmente, isso explica cientificamente porque as afirmações, orações, decretos, mantras e outras técnicas milenares podem ter efeitos tão fortes no ser humano e em seus corpos. É natural o DNA reagir à linguagem humana.
No próximo trabalho, eu vou apresentar um vídeo para você com os 6 tons de frequência de cura. Você vai pegar um fone de ouvido, colocar nos seus ouvidos e ouvir as frequências de cura, tá? Ao ouvi-las, por favor, de preferência vocês coloquem o fone de ouvido. E vou explicar as frequências de solfejo para vocês. Cada frequência, o que ela vai fazer por você. Então você, por exemplo, tem problema de se expressar, você está com dificuldade de solucionar problemas, então você vai usar a frequência solfejo da nota musical Sol, que tem 741 Hz. Essas frequências você ouve, mentaliza aquilo que você deseja sanar do seu corpo, curar e curar da sua vida também. Simplesmente só isso. E deixe a frequência musical interagir com esse seu mal, com essa sua insatisfação. Ela dilui, essas frequências essas frequências chegam no seu DNA físico, vai para o seu DNA espiritual e tudo isso vai ser corrigido através de suas células e moléculas, tá bom? Eu agradeço a oportunidade de compartilhar esse vídeo com você. Gostaria que você comentasse e inscreva-se no meu canal caso você não tenha feito a sua inscrição. Espero também poder ter ajudado neste momento em que o nosso planeta, graças a Deus, está passando por transformações maravilhosas, tá certo? E eu espero, sinceramente, poder abrir mais este leque de informação para você. Agradeço a oportunidade, um forte abraço, namastê, e nos encontraremos então numa próxima oportunidade. Gratidão, gratidão.